Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast, a EDEC trazendo temas importantes para o nosso empresariado, para o público capixaba, trazendo informações que vão até você para poder dinamizar mais o seu negócio. E hoje a gente trouxe uma convidada muito importante que veio falar a respeito de assuntos que eu tenho certeza que vocês vão se interessar. Ela trabalha com tecnologia e ela assessora várias empresas importantes aqui do nosso estado. Com vocês, então, a Elisa Binatti, que está aqui na mesa, que é uma das sócias da Mega Vitória. É isso, Elisa? Tudo bem? Isso mesmo, tudo bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, né? Porque conheci a EDEC recentemente, né? Por ser associada também da Rede Petro. Então, agradeço o convite, meu nome, o nome da Mega Vitória. Trabalhamos com tecnologia, sim. Que bom, olha, é um prazer enorme ter você aqui na mesa com a gente. E o podcast, ele é uma forma que a gente tem de se aproximar das pessoas. Então, para a gente se aproximar melhor, eu queria que você falasse um pouco da Elisa, né? Elisa Binatti, já fiquei sabendo que é Maria Elisa, é isso? Quem é a Maria Elisa Binatti? É isso mesmo, né? Assim como outras pessoas que têm nome composto, né, o pessoal normalmente só trabalha com o nome completo quando é um cadastro ou para chamar atenção, né? Então, meu nome é Maria Elisa Binatti, nome comercial Elisa Binatti há muitos anos, né? Sou carioca, sou botafoguense, sou católica pena. E sou rotariana. Rotariana. É muito interessante isso. Eu já tive muito contato com o pessoal do Rotary, mas você é rotariana aqui no estado ou lá no Rio? Aqui no estado. Eu sou rotariana desde fevereiro de 2021. Né? Comecei no Clube Rotary Vitória e desde dezembro estou no Rotary Vitória Praia do Canto. Olha que bacana. E quanto tempo que você tem que estar aqui no estado? Eu estou aqui há 25 anos, mas eu já vinha, né, antes disso. Né, porque a minha irmã morou aqui muitos anos, né, foi embora em 2012, mas eu gostei tanto daqui que quando eu decidi sair de Porto Alegre, porque eu morei lá há 4 anos, né, eu decidi vir para cá. Então, fiquei encantada, gosto muito daqui de Vitória. Já tem um título de cidadã honorária de Vitória, sim, né? Sim, com certeza. Mas como não se apaixonar, né, pelo Espírito Santo? É só passar pela terceira ponte e olhar para os dois lados que não tem como. É ou então, quando benção. o avião está aterrissando, que é fantástico. Tô vendo que a gente tem muita coisa em comum. Não é o Botafogo, tá? Não é o Botafogo. A questão do nome composto, que eu sou Regina Gláucia. E ser carioca também, ter vindo para o Espírito Santo. Por que você veio para cá? Na verdade, eu comecei a perceber que o trânsito do Rio, há 25 anos... 25 não, há 30, né? Porque eu ainda fiquei em Porto Alegre. O trânsito era muito ruim, né? Então eu perdia muito tempo da minha vida no trânsito. E também começou a ter a questão de violência no Rio, né? Os arrastões começaram, e eu passava pelo túnel nos últimos anos. Então eu trabalhava numa multinacional americana, trabalhei 14 anos, aí com 10 anos que eu estava no Rio, como ela começou ela terminou com uma parte das operações no Rio e tinha em Porto Alegre, eu fui convidada, foram só 5 pessoas convidadas, do Rio de Janeiro para irem para Porto Alegre, eu aceitei. E era para ficar só 2 anos, né? Acabei ficando 4. Mas também a gente gosta de ficar mais próximo, assim, onde tem praia, né? Onde tem família. Entendi. Então eu resolvi depois vir para cá. Voltou. Embora a gente saiba, né, que o Rio Grande do Sul é cheio de riquezas, inclusive de natureza maravilhosas. Cada canto do nosso Brasil, né? A gente vê só grandeza, só potência. E aqui no Espírito Santo você já está muito por dentro do cenário, naturalmente. Todas as empresas, como que tem crescido, né? O cenário capixaba está muito favorável para o crescimento. Você tem observado isso também? Sim, crescendo em todos os segmentos, né? A gente pode falar isso. E tecnologia de informação é uma coisa surpreendente, né? Porque empresas que faturam mais de 1 bilhão, quando elas chegam a 1 bilhão de dólares, elas acabam se tornando o que chamamos de unicórnios, né? Então, a gente já tem algumas empresas aqui no estado nesse patamar, vamos dizer assim. Como assim unicórnio? Me fala sobre isso, que eu imaginei aqui na minha mente, aquele bichinho colorido de chifrinho. É quando se destaca muito e passa por um patamar já de
de bilhão, né? Então, Entendi. nós temos o PicPay, por exemplo, né? Começou aqui. Então, tem outras empresas também, mas na parte de tecnologia, nós temos empresas, porque nós fazemos parte também da Associação de Empresários, de empresas, no caso, né? De TI do Espírito Santo, e que se chama Action. Então, tem empresas dentro da Action que já foram premiadas até no mundo árabe, em outros locais. Então, nós temos muitas empresas premiadas em vários segmentos. A nossa empresa também é associada da Rede Petro ES, né, que trabalha com empresas que atuam no segmento de petróleo e gás. Nem sempre são as grandes, mas muitas vezes elas fornecem para essas empresas. E nós temos empresas também ali premiadas, né? Inovação, coisas interessantes para grandes empresas do setor de offshore, né? Que é quando você faz a parte de perfuração em mar. Onshore é quando faz em terra. Então, a gente está sempre dentro desse meio, né? São muitos eventos. Então, as empresas estão procurando crescer também na parte de gestão, na parte de capacitação dos profissionais. E crescer de forma sustentável, né? Sim. Que a gente tem que pensar nisso. E a gente traz até esse tema que a gente trouxe para a nossa roda de conversa aqui no podcast, que é o uso da tecnologia para a gente trabalhar o planejamento estratégico dessas empresas. Você está falando para mim que tem contato aí com empresários de vários segmentos e que você está vendo muito sucesso no cenário capixaba. Eu vejo no nosso contato de consultoria de dia a dia com o empresariado muito ainda para onde crescer, né? Eu acho que a perspectiva está muito favorável. Eu vejo esse ano como um ano assim de guinada mesmo. Eu acho que a gente já enfrentou aquela pós-pandemia com maestria aqui no estado e que agora a gente está indo mais no nível dos investimentos. Você está percebendo isso? Investir para crescer? Sim, inclusive tem muitos investidores que vêm até o Espírito Santo para conseguir fazer uma atuação próxima, né, com os empresários daqui, seja de TI ou de outras áreas. E uma coisa assim que a pandemia deixou foi esse legado de que as empresas que não estavam preparadas para participarem mais, né, dos eventos, elas começaram a investir em internet, em infraestrutura, porque, por exemplo, muitas empresas de tecnologia já podiam e já até faziam, né, muitas vezes, implantação, por exemplo, à distância, remota. Só que o cliente nem sempre tinha uma internet boa, né, uma infraestrutura, uma TV para poder passar para os funcionários, né, para participarem do treinamento. Os funcionários, quando eles trabalhavam remotamente, era uma internet precária. Então, houve muito investimento. Então, apareceram muitas empresas que surfaram nessa onda, né, e até ficaram, né, empresas de infraestrutura, né. Então, essa parte foi a parte positiva. Para o desenvolvimento, Isso. você precisa, então, tecnologia Isso, implantada. você vê. Ter estrutura. Com certeza, você tem que ter a infraestrutura para conseguir trabalhar. E as pessoas achavam que era muito difícil ficar 8 horas na frente de um monitor em reuniões, em treinamentos, capacitações. E a pandemia mostrou que é possível, né? Desde que você tenha uma infraestrutura, você consegue fazer. E a outra questão também, por exemplo, eu frequento eventos corporativos desde que eu vim morar aqui, há 25 anos, 24, 25 anos. E o perfil foi mudado com a entrada do petróleo. Até então eram os mesmos, né, gestores, empresários, né, que a gente via nos eventos. E com o petróleo isso mudou bastante. Eu percebo muito assim, mudança desde que começou a entrar essa parte de petróleo. E eu percebia que muitos empresários de cidades do interior, eles não vinham para os eventos, eles achavam longe. E realmente, para o empresário vir e voltar no mesmo dia, por exemplo, de São Mateus, né, lugares de Nova Venécia, fica mais difícil. E com a parte de eventos virtuais, isso ajudou. E a própria parte também de mídias, né, o WhatsApp, fez com que eles entrassem em grupos, participassem, soubessem o que está acontecendo. Então, assim, criar rede também, né? A gente precisa mais de rede. Eu acredito que esse conceito, né, do coletivo, da rede, da aproximação,
tem crescido muito, principalmente em razão desse desenvolvimento, né? Do suporte que a gente tem, né, para a gente se conectar. E da gente também conhecer essas possibilidades novas, porque até então a gente estava um pouco acomodado, né? Vamos dizer assim. E tem uma frase que eu não gosto, porque eu não concordo, até como pessoa que desenvolve pessoas e estratégia para as empresas, que é aquela fala que diz que em time que está se ganhando não se mexe. Eu acho que a gente tem que mexer, porque é para a gente continuar no nível que a gente está e atingir níveis cada vez maiores. Você concorda com isso? Discorda? Concordo. Se Mas fosse aí assim, não é desgastante fazer esse investimento sempre diário, estar sempre preocupado, tem que manter, tem que crescer? Tem que crescer, tem que corrigir, né? Porque às vezes você faz uma rota ali para poder fazer um crescimento, não dá certo. Então você faz o ajuste, tenta de novo para outro caminho. Ouve pessoal especialista, né, porque é importante. Tem muito material na internet. Não tem mais a desculpa que não tem dinheiro para fazer investimento, não tem verba. Por quê? Tem muita coisa de graça, tem muito curso. Eu nunca vi tanto curso, tanto evento, tanta palestra na Findes, em várias outras instituições, Sebrae. Né? Nós temos muitas palestras com profissionais qualificados do Brasil todo, né? Conteúdo acessível, conteúdo né? acessível. Mas se eu pegar hoje o meu celular, eu consigo fazer um curso numa faculdade estrangeira. Sim. Eu consigo me atualizar em níveis aprofundados de conhecimento. Está tudo muito mais fácil, tudo mais acessível. Mas como é que fica a questão do nosso perfil? Você acha que o empresariado capixaba ele está atento, ele está preparado para acompanhar essa evolução tecnológica? Porque a gente vem aí falando há muitos anos da indústria 4.0. Já está até um conceito ultrapassado. E eu sei que você sabe bem sobre isso, que você vem aí de especializações recentes. Como é que é isso? A gente está preparado? O nosso empresariado capixaba está preparado para esse salto? Assim, já mudou bastante, né? Então, nos últimos anos eu venho observando, porque como eu vou ao mercado, converso com gestores ou os próprios empresários, eu começo a observar uma diferença já, né? Procurando, se não sabe fazer, contratar uma pessoa especialista, né, um profissional mais adequado para tratar alguma área, mas eu ainda percebo no mercado capixaba empresas de um porte, vamos dizer assim, menor, né, uma empresa de pequeno porte, né, porque antes tem a micro, depois tem a empresa de pequeno porte. Às vezes eu vejo empresa até com faturamento até bom, né, até um pouquinho, quase indo ali para médio, né, ou já está no médio. E quando a gente vai tratar tecnologia, alguns empresários, eles têm, ou gestores, eles têm um certo receio de conversar com quem é de tecnologia. Porque o pessoal chega falando isso. Porque o pessoal começa falando muita linguagem técnica, muita sigla, uma coisa que eu evito muito. Eu vim de multinacional americana, trabalhei 14 anos e vim direto para cá. Então, eu me policiei muito para não falar muita palavra em inglês, para não usar muita sigla. E eu percebo que os empresários eles ficam mais à vontade conversando comigo, que eu não sou tão técnica, vamos dizer assim, do que um vendedor muito técnico que chega e só quer vender e falar. Eu fechei uma conta uma vez que o empresário ele não sabia o que era banco de dados, tem muitos anos, né? Ele não sabia o que era banco de dados, ele não sabia o que era um aplicativo, né, no caso falando de ERP, né, de sistema de gestão empresarial. E as propostas iam se acumulando na mesa dele, né? E eu peguei esse lance dele de ter dificuldade de conversar, que aí não sabe nem qual pergunta fazer, no caso. Eu fiz em 2 páginas, eu escrevi o que era banco de dados, o que era aplicativo. Você interpretou a necessidade dele, interpretou o perfil dele para você poder dialogar para uma solução. Sim, porque se você... Consultoria é isso, porque né? senão não existe a comunicação, né? A comunicação só existe se a mensagem chegar, foi entendida, né? E quando você faz a venda de tecnologia, né, principalmente, se o público não entende muito essa parte, né? Por exemplo, quando entrou nuvem, né? Essa questão de nuvem ficou mais
difundida. As pessoas não conseguiam entender o que era nuvem. Porque não é tangível, não. né? Nós somos muito materiais. Sim. Então, a gente é calcado numa razão que é uma razão muito concreta. Eu vou fazer minha anotação aqui, mas se eu tiver com a anotação na nuvem, como que fica isso? Sim. Essa segurança das informações, como que vocês que dialogam, oferecendo sistemas, né? Que você tem uma empresa especialista nisso, que você representa uma grande empresa nacional. Sim. Se você quiser citar nome, para a gente não tem problema nenhum. E aí vocês oferecem soluções. Como é que está essa segurança das informações das empresas hoje? Certo. No caso, nós somos a Mega Vitória, né, que é a BZ Tecnologia e Serviços Limitada. Nós somos um canal do Grupo Sênior Sistemas, né? Começamos pela Mega, mas a Mega foi comprada em 2018 pelo Grupo Sênior Sistemas, e com essa compra passou a ser o segundo maior grupo de software de gestão do Brasil. Então, nós somos um canal autorizado. Nós usamos a marca, vendemos, implantamos o sistema dele e damos suporte. Temos também 2 produtos nossos, né, para a indústria de rochas e para administradoras de shopping center. Então, nós trabalhamos com software de gestão específicos. E, de uns anos para cá, a preferência, em geral, é trabalhar em SaaS, como a gente denomina, né, que é o caso, a modalidade, vamos dizer assim, que o cliente ele não se preocupa em ter servidor, ele não se preocupa de ter uma área para ter toda a parte de TI dele. Então, fica em data center, que, no caso, os servidores ficam em outro local, que isso é a nuvem, né? Eles não estão dentro da sua empresa, mas também são servidores, só que eles estão em outro local. E com a segurança que nós temos, imagine uma empresa menor, que ela não tenha como pagar profissionais e ferramentas para poder fazer cibersegurança, para fazer um firewall, tudo isso ligado à segurança, para não deixar invasores, né, hackers, entrarem no sistema, dentro do servidor, para poder pegar informação no sistema. Então, quando você contrata, como no nosso caso aqui, ou outras empresas no mercado, a nuvem, por exemplo, da Mega ou da Sênior, né, você vai estar com as suas informações em ambiente que tem muito investimento, tem profissionais altamente qualificados para conseguir inibir que hackers invadam, tem o backup, porque se deixar na mão da empresa menor, ou vamos dizer assim, o pessoal que é muito esquecido, numa falha esquece, do servidor, esquece de fazer não faz backup e perde tudo. Quando está na nuvem... Você já viu isso acontecer? Várias vezes. Ai, meu Deus. Nós tivemos um cliente que ele fazia a rotina de backup, 7 fitas, né? Na época era assim, né? Fazia 7 fitas, aí quando chegava no 8º dia, descartava a primeira e ficavam 7, né? Sempre 7 fitas. Então, se desse algum problema, era só voltar a fita daqueles 7 dias, você só perdia um pedaço, vamos dizer assim. E ele nunca tinha, ou melhor, ele chegou a testar, o profissional que estava lá com ele, testou a fazer o restore, que a gente chama, voltar com o backup, né? Para poder pegar as informações de volta. E quando foi puxar, estava tudo zerado. Gravava zerado em cima do dia anterior. Então, ele perdeu as informações, né? Então, ele perdeu mais de 1 ano de trabalho. Nossa, e isso deve a gente ter teve sido que até ajudar. impactante. A gente até ajudou, né? Para poder facilitar um pouco o serviço dele. Mas isso acontece. Então, é um perder prejuízo informações enorme para a empresa. Porque tempo também, né? Porque ao invés de estar todo o time focado em vender e fazer marketing, trabalhar com o seu financeiro, ou seja, cada área trabalhando, tem que ficar destinando um número de horas para poder fazer retrabalho. Então, tem que ter o cuidado para não perder as informações. E quando você coloca em nuvem, você não se preocupa com isso, porque imagina que você tem que ter todo um esforço para o seu negócio, né? Para poder buscar vender, melhorar, vamos dizer assim, a qualidade. E no caso de você ter TI, você ter a parte de TI interna, você acaba também por ter que ficar cuidando de uma área que não é o teu negócio. Então, quando o cliente, a empresa, é uma empresa de médio porte, ela faz o uso desse tipo de produto. Então, ela, além dela ter
a satisfação, né, de estar integrando as suas áreas, de estar agilizando seus processos, ela ainda também tem essa garantia de segurança maior com o trânsito das informações. Sim. E também para evitar perda, vamos dizer, isso, da informação. Quando a escolha dela é já contratar com nuvem, a gente considera que isso é uma assinatura. É como você, às vezes, contrata alguns serviços, né? Que já vem em assinatura, você não precisa fazer nada, é só você entrar lá com o teu login e senha, alguém está cuidando disso para você. E você sabe, Elisa, eu acredito que ainda existam resistências. Você falou que às vezes o empresariado é um pouco resistente porque não sabe conversar. Sim. Então, a gente sabe que empresas pequenas, empresas médias, diretamente você vai, muitas vezes, levar proposta comercial ou uma solução, uma consultoria para o próprio dono, e ele tem que entender, às vezes, uma necessidade que nem ele sabe que ele tem. Sim. Você tem que antecipar os problemas que podem vir a acontecer. A gente está falando de prevenção. Aqui na EDEC a gente trabalha muito com a área educacional, a transformação cultural, com comportamento, principalmente para a gente trabalhar com pessoas que estejam em ambientes saudáveis, seguros e sustentáveis. Então, nosso foco é o desenvolvimento humano. E essas ferramentas, assim, no que me tange de conhecimento anterior, né, de gestora de RH, eu sei que elas facilitam muito esse desenvolvimento humano. Como que você vê a tecnologia assim, para facilitar o desenvolvimento humano, para a gente entrar no assunto da estratégia empresarial agora? Bom, por exemplo, quando você tem os módulos de RH de um sistema integrado, vamos dizer assim, não só o nosso, mas o nosso RH, que a gente chama de HCM, né, que é Human Capital Management, que é a parte justamente de gerenciar tudo de RH dentro da empresa. Pode comprar por módulos, né? Mas o que importa é, você precisa fazer a gestão de treinamento, então você tem um módulo de treinamento. Você precisa trabalhar com avaliação e desempenho, você tem um módulo para fazer avaliação e desempenho. Você tem um módulo de sucessão, porque as empresas têm que trabalhar essa parte de sucessão, né? É estratégico, muitas você empresas não pode ficar com um buraco ali na sucessão, né? Então, muitas empresas já trabalham com essa parte. Então, você tem ferramentas para fazer isso. Uma coisa também que se fala muito, saúde mental, né? Então, a gente conversa muito sobre essa questão de saúde mental. E você tem medicina e segurança, né? Módulo de medicina e segurança, mas quando você trabalha também com a ferramenta de clima organizacional, e se essa ferramenta ela é mais dinâmica, né? Não só pegar um determinado momento da empresa, mas está sempre lançando, né, informações ali, às vezes você consegue até, na minha opinião, né, não sou especialista, né, em RH, mas você consegue até pegar alguns pontos, né, de como a empresa está, gaps, né, as suas dificuldades. Às vezes também, se essa pessoa está muito satisfeita, está começando a ter alguns sentimentos ruins. Você dá o senso de urgência ali para o seu negócio. Porque às vezes a empresa não percebe. Porque você falou que tem, desde do módulo que eu vou, você falou isso para mim antes da gente começar a gravação, desde o módulo que eu estou contratando uma pessoa, até toda a gestão de departamento pessoal, de benefícios. Sim. Então, entendo eu, agora falando como especialista da área que eu sou, né? Inclusive psicóloga, também especialista em saúde mental. Se uma pessoa ela está com um absenteísmo muito alto, se essa pessoa está com muitos atestados médicos, a gente também tem como acompanhar melhor essa pessoa. Isso. E é lógico que isso é um trabalho continuado lá com o treinamento, com a liderança, porque vai aparecer em número. Eu sempre falo o seguinte, assim, eu sou muito voltada para a questão da gestão da tecnologia, porque eu acho que é uma grande parceira de nós que fazemos desenvolvimento humano, porque tudo que for ação humana pode ser mensurado. Sim, tudo com certeza. Gente mensura. E aí a empresa ela precisa desenvolver o planejamento estratégico do ano dela, dos próximos 5 anos. Ela precisa de números, né? Precisa de números. Ela precisa, então, indicadores. De input de informações? Precisa. Porque você, quando faz um planejamento estratégico, você vai trabalhar onde a empresa quer chegar. Depois como, né? Com os dados anteriores. Você né? pega então, um histórico. Já vem de um acompanhamento. Isso. E você também pode fazer projeções, pode ver concorrência, aí tem aquela questão do FOFA, né?
força, claro. né? Então você tem a parte de Alguma ameaças. ferramenta aí da Isso. qualidade a gente vai usar para uma análise para a Isso. gente ver quais são as fraquezas da empresa Só e onde que ela pode chegar, as Isso. forças que ela tem, né? Só que aí você precisa de números, né? Então o número vem desses indicadores, os dados dentro da empresa, depois você pode jogar para BI, mas só o BI, né? Que é uma parte de você fazer a extração de dados de dentro dos sistemas, de diversos sistemas, mas só o BI não vai resolver teu problema. Então você também tem que ter toda a parte, vamos dizer assim, do planejamento estratégico, que também tem a causa e efeito, né? Porque Porque você um sabe número onde só é que você quer, né? Se você sabe onde que você quer chegar, Isso. a tecnologia ela vai te dar soluções para que você consiga Sim. caminhar de uma maneira mais fácil, né? Com certeza. Porque não tem mais condição da gente ficar trabalhando aquele monte de sistema paralelo e criar planilhas próprias, recursos próprios, aí fica tudo muito fragmentado. Fica difícil até depois fazer o link disso tudo, porque você tem os dados que se tornam informações quando juntos, né? E depois você tem que fazer uma análise sobre isso. Então, imagina o seguinte, a empresa às vezes coloca no planejamento estratégico dela que quer ser a melhor em uma determinada situação que vai depender dos funcionários dela, dos colaboradores dela. Então, como você monitora a capacitação desse pessoal? Como você monitora os treinamentos? Hora de treinamento. Então, você tem que fazer, seja com sistema ou não, mas com sistema é melhor ainda, você consegue fazer todo o trabalho. E levando em consideração que existem também certificações que elas são obrigatórias. Sim. E que a gente pode ter uma situação grave numa empresa se você não tiver atualizado em torno disso. Vamos numa função mais simples que seja de indústria. Um operador de empilhadeira. A gente tem que saber lá no sistema como é que ele está em razão da medicina do trabalho, né? De todas aquelas questões legais, e a gente precisa acompanhar os treinamentos obrigatórios. A gente não está falando nem de desenvolvimento humano, a gente está falando de certificação. Sim, que é importantíssimo, né? Porque e às vezes vai passar desapercebido, então você tem que ter faróis eficientes e que circulem, porque isso é uma informação que não pertence a um setor só. Não pertence só ao SESMIT, pertence também ali a outras lideranças voltadas a processo, o pessoal que está trabalhando na área, também o pessoal do RH, do desenvolvimento humano, porque você tem que conciliar isso tudo. Você vai fazer sua gestão de cargos e salários, de pessoas, você tem de carreira, então você tem que saber quem está lá, quais são as capacitações que tem, as certificações, a condição física, a condição mental. É o nosso chamado capital humano. Capital humano. Mas o capital humano, ele tem alguns aspectos que são intangíveis. Elisa, eu sou insubstituível, você é insubstituível, mas a nossa função não é. A função tem que rodar. Então, entra a ideia de toda essa gestão de informação, que eu acho que ela dá condições para a continuidade do processo. Eu sempre acredito que a tecnologia ela favorece até nesse sentido. Porque se eu me ausento da empresa, outra pessoa tem que saber exatamente da onde eu parei, como é que está o meu setor, seja o que eu fizer dentro da empresa, e tem que conseguir tocar. Sim. Ninguém é insubstituível em situação nenhuma, até porque nós temos situações, às vezes até de saúde. Então, eu saio, já pensou, se eu estou com tudo em planilha separada, sistema separado, o capital humano, ele vai ser substituído no sentido da função. O intelectual tem muito que a gente realmente vai perder, porque faz parte do conhecimento de cada um, né? Do know-how de cada um. Mas a gente tem que entender que o capital da informação, ele não pode ser perdido, né? Não. E é uma das coisas que acontece muito, né? A perda justamente da informação. Então, você vê, muitas vezes sai um funcionário e a empresa fica sofrendo durante uns 2 meses, 3 meses, deixa de pagar alguma conta, deixa de assumir um compromisso que deveria estar assumindo, né? Então, tem que ter bastante cuidado. Você até fez um comentário assim, as pessoas às vezes acham que são insubstituíveis, né? Eu tinha uma forma de lidar com isso, né, na outra empresa, né, que eu trabalhei, mas já fiz isso também na empresa atual. Pessoas, às vezes, elas pensam assim, se falar, você pode ficar doente, não acredito. Então, a pessoa, às vezes, se acha imortal até que ela fique doente, né, ou aconteça alguma coisa. Então, eu sempre digo,
se eu quiser te promover amanhã, você não vai conseguir se liberar das suas tarefas para ser promovido amanhã. Ou E não é se eu só quiser te no dar uma negativo, viagem, é no positivo no positivo. Se eu também. quiser te dar uma viagem amanhã, você não vai poder ir porque você não preparou ninguém. Então tem vários mecanismos, né? Criar instruções de trabalho, que são documentações mais simples do que grandes manuais, né? Que às vezes a empresa não precisa tanto manual. Mas alguns processos que ela, de repente, precise fazer. E que a tecnologia pode ajudar para fazer uma solução mais isso. rápida. E você sabe que você estava falando aí, e eu lembrei muito do nosso desenvolvimento de lideranças que a gente faz aqui na IDEC. Então, todas as vezes que a gente está desenvolvendo uma liderança, seja para atuar em que situação for, em que segmento for, essa liderança ela tem que preparar pessoas que estejam com autonomia, estejam delegadas, sim, que correspondam a uma substituição possível. E não necessariamente está aí nem no bloco da sucessão, né, que a gente fala às vezes sucessão, até numa linha mais executiva, que é necessário. E aí seria importante até que outras funções pensassem. Mas você vê, por exemplo, a gente tem ali um supervisor da área. Esse superior, ele está acima de outras pessoas, mas ele também tem que delegar funções. Sim. E a forma mais inteligente que a gente tem de fazer isso, eu acredito que seja via tecnologia mesmo. Para a pessoa não ficar no achismo. A gente trabalha com segurança. Nós trabalhamos para salvar vidas, a IDEC, né? Até uma questão muito que a gente leva muito a sério, porque a gente está desenvolvendo as lideranças, desenvolvendo pessoas, para que essas pessoas voltem para casa com saúde física, mental, sendo bem tratados por essas lideranças. Quando a gente tem um ambiente que as coisas fluem, que a gente consegue ter comunicação mais fácil, que a gente tem acesso à informação mais fácil, que a gente tem essa segurança. Acredito eu, como educadora e como psicóloga, que isso favorece até a segurança psicológica do ambiente, para que essas lideranças elas consigam se comunicar melhor, que o colaborador ele se sinta mais integrado nas informações. Então é importante, né, a gente fazer que todas as pessoas elas estejam integradas à empresa. Sim, inclusive, muitas vezes em treinamentos, né, o pessoal às vezes ficava muito assim, como se fosse, o instrutor, e aí tinha um aluno, né, a pessoa que ia aprender alguma coisa dentro de empresa, às vezes nem de forma tão formal, vamos dizer assim. Mas hoje em dia se trabalha muito com o conceito de facilitadores, né? Então, o instrutor, na verdade, ele funciona como um facilitador para ajudar a pessoa a trabalhar em cima de plataformas de ensino, né? Porque tem muito treinamento EAD antes da pessoa, às vezes, ir para a prática. Então, tem muito treinamento EAD. Então, a gente tem várias soluções nesse sentido. Isso, eles ajudam muito. E o que acontece? A empresa, se ela não observar, de repente, por exemplo, começa a ter acidente de trabalho, na minha opinião, tá? Porque eu não sou especialista. Vamos trabalhar aí com a sua sabedoria, a sua experiência. Por exemplo, se começa a ter problema de acidente de trabalho, aí você começa a ver assim, quem é o instrutor? Ele tá dando treinamento corretamente, ele está observando todos os pontos, porque às vezes podem vir vários acidentes desse instrutor, porque esse instrutor também, de repente, não está tão capacitado por algum motivo. Quando eu falo isso, eu não falo quando se trabalha com uma coisa muito técnica. Às vezes, empresas menores, às vezes, nem todas as áreas têm que ter certificações, né? Então, são treinamentos, mas que você, até no escritório... E a gente faz essa gestão toda, Elisa, da informação, até técnica, através da tecnologia. Sim. Eu acredito que hoje, ainda... esses sistemas, né, de gestão integrada, como esse que você representa, que é maravilhoso, que eu conheço, que eu já trabalhei em empresas e que evoluiu muito, que eu acho sensacional, mas que eu ainda acho que vai haver um grande investimento na área de saúde, segurança e meio ambiente. Porque as empresas elas estão investindo cada vez mais nessa área para conseguir fazer todo esse controle das informações do quase acidente, do acidente, das normas técnicas. Eu fico imaginando eu espero um dia que o trabalhador ele chegue lá no celular dele e ele clica e ele filtra exatamente a norma precisa da atividade dele, que ele já tem acesso ao planejamento do que ele vai fazer, de uma análise de risco de tarefa. Eu acredito que a gente tem muito ainda a caminhar
na Com certeza. tecnologia, para a área de segurança do trabalho, para a área de desenvolvimento humano, para isso tudo. E aí a gente tem um conceito novo, por isso que eu comecei falando que a 4.0 ela já está até sendo repensada. Por quê? Nós estamos falando agora de uma era aí de inteligência artificial. Sim. E você já contou que vocês têm soluções na área de inteligência artificial e que, inclusive, elevam esse nível de integração do colaborador, favorece a comunicação. Fala um pouco sobre isso para a gente. Sim. Inclusive, voltando um pouquinho na parte a parte indústria 4.0, só para fazer um comentário, vamos dizer assim, que muitas vezes alguns empresários, né, da indústria, eles acreditam que para ser uma indústria 4.0, vai estar com uma empresa digitalizada, como a gente fala, tem que ser tudo novo, tem que começar do zero para fazer isso. Né? Então, tem um conceito que se fala assim, indústria brown, né, que é marrom, né, que é das antigas, e a verde, que seria essa digitalizada. Mas, às vezes, uma máquina que ele tem há 30 anos, ela não consegue jogar os dados dela, né? Então, quem está ali que está contando. Fiz 1000 peças, né? E vai anotando no cartão, fazendo apontamento, como a gente chama. Nosso sistema tem até apontamento online, né? Ele anota ali algumas informações, né? De repente até passa o crachá e já pega essa informação. Mas vamos dizer, a máquina dele tem 30 anos. Ela não tinha esse recurso de sensores, como a gente fala. Tem empresas, inclusive na Rede Petro também tem outras no mercado, que eles colocam os sensores na máquina, a máquina começa a jogar esses dados para um repositório, e aí o sistema de gestão empresarial, que no nosso caso nós temos para a indústria também, né, vai lá, busca as informações e consegue complementar para ver a eficiência da máquina. Então, aquele pedacinho se tornou digitalizado, internet das coisas, que as pessoas às vezes não conseguem entender. Não, e então, a pessoa fez acha a conexão. que é muito inacessível também, Sim. Né? Por isso que eu falo que às vezes o pessoal tem medo de conversar sobre tecnologia, porque o pessoal chega com uma linguagem muito, às vezes, porque técnica. Porque aí entra, né? muito a parte da engenharia de produção também, está trabalhando para conversar com isso. Conversar exatamente com a área de TI para poder fornecer uma solução que seja desde lá do planejamento até a execução final, a entrega para o cliente. Sim, mas às vezes até pode fazer, dependendo da complexidade, que às vezes quer pegar de uma máquina aqui, uma máquina ali, pouca coisa. Você consegue, é só chamar um especialista, ele vai lá, uma empresa vai lá, faz isso, né, coloca lá o sensor na máquina e já puxa. Então, facilita bastante. A gente tem muitas soluções, mas às vezes basta as pessoas procurarem ou quererem ouvir também. Sim, tem que ficar aberto para receber informação. Porque também aquela história, antes da gente voltar na inteligência artificial, que a gente precisa voltar nesse assunto, porque esse assunto é uma pauta importante para a estratégia. Mas quando a gente fala de investimento, é a mesma questão que a gente fala da educação. Muita gente pensa, isso é custo. É custo. Não. Porque a gente vê como investimento necessário, porque o tempo é dinheiro. E porque você precisa ter pessoas qualificadas, e porque você precisa ter informações atualizadas. Você imagina o tempo de espera de uma produção para se você não tem uma informação precisa. E se essa informação foi errada? Sim. E se essa informação, o cruzamento dessa informação para você fazer uma análise qualitativa, ele também representa um planejamento estratégico mais robusto. Mas antes da gente falar mais sobre o planejamento estratégico, que solução é essa de inteligência artificial que a gente consegue usar que seja de um custo acessível ali para lidar com o trabalhador? Muitas vezes você já tem a inteligência artificial embutida, né? Já está embutida ali no processo, né, num produto que você esteja utilizando. Vou dar um exemplo aqui. Nós vendemos a parte de RH, né, sistema, né, para RH, tem folha, treinamento, tem uma série de coisas. Mas também tem uma opção que a nossa inteligência artificial, que é do Grupo Sênior Sistemas, é a Sara. Então, ela é uma inteligência artificial. Então, quando um funcionário, né, usando o celular dele, ele quer saber qual o resíduo dele de férias, ou quando vai ser as férias dele, período de gozo de férias, ele faz ali, ele pede no celular dele,
E a inteligência artificial já pega e aí só pede, coloca a opção que ele quer. E eu acho tão bacana já conversa com a essa Sara. forma que eu acho que ela é tão intuitiva também, que mesmo uma pessoa que ela não tem um desempenho tão bom com software, com aplicativo, com a inteligência artificial, é muito pegar na mão da pessoa e olha, clica aqui, eu não entendi, volta lá para o campo tal. É que nem a base de conhecimento, né? Vai lá e procura as perguntas mais frequentes, né? Ou procura lá dentro de uma biblioteca para você, né, digital. E no celular, né? Tem que ser Sim, no é mais celular, fácil. né? Não, mas também tem, por exemplo, a pessoa às vezes está no notebook ou no celular, mas ela está entrando num sistema que nem a Sara também, lá na Sênior, ela entra em vários produtos da Sênior. Entendi. Então, por exemplo, e também para tirar dúvidas. Então, a pessoa fala assim, Sara, eu quero saber sobre tal coisa. Aí, se alguém já fez essa pergunta e se já foi treinada para responder isso, que ela tem que ser treinada. Né? Então, que ela não vai saber tudo. Ela só vai saber ela aquilo que passaram isso, ela vai né? aprendendo. Então, com as perguntas, ela vai aprendendo, né? De acordo com as respostas dadas. E aí, a pessoa pergunta e ela já fala, oi, eu ainda não aprendi isso, ainda não conheço isso. O bom é que eu acho que a tecnologia, ela traz muito isso para a gente aprender a ser mais objetivo. Sim. Porque é aquela questão lá antiga, né? Da construção da informação. É 0 ou 1, é sim ou não, é ou não é, pode ou não pode, não tem talvez. A gente precisa dessa precisão, né? E aí, voltando à questão do planejamento estratégico, que é tudo isso que a gente está falando. As empresas estarem preparadas, as empresas alcançarem seus resultados. Você sabe que a gente está num momento que eu já participei de alguns eventos esse ano, que as empresas estão lançando o seu planejamento estratégico para 2024. Isso. Dá para tirar a tecnologia do campo? Existe, inclusive, planejamento estratégico só para TI. Só para TI? Tem empresas que têm, isso? Por exemplo, a empresa já quer fazer um trabalho voltado para essa área de TI. Porque você tem que ter uma série de cuidados, né, com TI. Você tem que ter um plano para efeito de desastre, né? Então, a empresa pode sofrer um incêndio e perder tudo, tá? Onde que entra na parte que a gente fala de gestão de risco, né? Você tem gestão de o risco de acidente, o risco empresarial. Tudo, o hacker que invade, né? Você tem uma série de coisas. Mas no planejamento estratégico, em geral, as empresas começam a fazer lá para setembro, outubro, né? E depois elas vão fazendo as revisões, aí lança lá em janeiro e começa a trabalhar. Às vezes em dezembro já está valendo, depende muito da empresa. Agora, um erro que é muito comum no planejamento estratégico é porque ele é para definir onde você quer chegar. Então, eu quero ser o melhor, a minha empresa tem que ser a melhor, da região tal. Visão, né? Isso. E aí, às vezes, fala assim, eu quero faturar 400 milhões ano. Isso é resultado. Isso aí você vai colocar dentro do teu planejamento estratégico, mas, em primeiro lugar, é onde você quer chegar. E depois você vai como chegar, você vai ter as ações. Então, por isso tem o planejamento estratégico, tem o tático, tem o operacional. E uma das questões que você tem ali dentro do planejamento estratégico é a parte financeira. Porque custa, tudo vai custar alguma coisa, né? Então, você tem que ter um bom orçamento financeiro. Então, a gente chama de budget, né? Realidade, né? Nós temos um módulo para isso. Então, as empresas, às vezes, pegam o último ano e fazem como uma média para o próximo ano, para o próximo Então, quer dizer que além de tudo isso que a gente falou das informações, é também gerenciar toda essa parte financeira para que a empresa ela saiba em que condição que ela pode investir. Isso. E na parte financeira, na parte de RH, por exemplo, se uma das metas da empresa para chegar onde ela quer for capacitação, depende da capacitação, os funcionários, excelência cada vez mais. Em atendimento. Então, você tem que usar lá o módulo também de RH, na parte de treinamento, controlar os treinamentos, capacitação. Saber quanto é que isso vai custar. Sim. Já participei de muitas reuniões planejamento. de diretoria. Nós temos um módulo de planejamento de pessoal. Então, tem admissão digital, 100% digital, né? Todos os processos de recrutamento, seleção. Ou seja, né, Elisa, a gente está dizendo que a tecnologia, inclusive, ajuda muito. Que você representa hoje, e mais o que daqui a pouco muda, né? Que daqui a pouco tem mais soluções,
vai lá e vai conversar com o empresário, vai prestar consultoria para ele, vai falar, olha, vem aqui, eu posso te atender nisso, eu posso te atender nisso aqui, para que você consiga alcançar com mais facilidade seus resultados. A gente Sim. faz uma consultoria para a área de treinamento e desenvolvimento humano, principalmente voltado para a percepção de risco e desenvolvimento de liderança. Você faz essa consultoria em tecnologia. Uma empresa integrada, ela tem que estar atendendo a várias situações. Então, tem o pessoal, por exemplo, lá do jurídico, que vai estar correlacionando isso tudo. Tem o pessoal da área de compliance, tem o pessoal da área de engenharia. A gente precisa de vários saberes, né, para a gente construir o sucesso das empresas, né, no planejamento estratégico. Isso. E, às vezes, por exemplo, uma empresa toma uma multa muito grande, até um processo, alguma coisa nesse sentido, e ela não tem as informações lá de 3 anos, 4, 5 anos atrás, ou até mais tempo. Um processo trabalhista, alguma questão que... se o pessoal acha que custa caro investir, vai custar mais caro se receber uma multa, né? A gente fala isso muito para treinamento de pessoas também. Se você acha que custa caro investir em pessoas, experimenta tratar com a ignorância, né? A ignorância da informação, a ignorância do comportamento. Porque um acidente, uma repercussão mais séria, uma perda de informação aí, um prejuízo de uma informação errada, às vezes vai sair milhões e bilhões mais caro. Elisa, esse papo tá tão bom. Tá tão gostoso, muito bom. Tá bom mesmo. Se a gente tivesse naquele antigo programa do Jô, ia fazer porque a gente já está indo para o final. Certo. E foi muito bacana para mim. Eu acho que eu aprendi muito aqui com essa nossa troca de informação. A gente precisa integrar todo esse conhecimento para a gente poder realmente fortalecer cada mais vezes a empresa do Espírito Santo, cada uma das empresas, cada um dos negócios, cada um dos segmentos. E a gente está aqui para a gente trazer riqueza, né? Então, investir em tecnologia é trazer riqueza, é fomentar negócio. E eu queria que você desse um recado para o pessoal que está assistindo a gente, o recado final sobre isso tudo que a gente falou, ou sobre algo que você queira dizer, dá aquele seu toque, Elisa, de ser aí para quem está nos assistindo, para a gente poder encerrar com toda essa sua simpatia. Obrigada. Pessoal, principalmente os gestores, né? Empresários, gestores, nós temos muita tecnologia aí no mercado, né? Nós, por exemplo, da Mega Vitória, por fazermos parte do grupo da Sênior, né, Sistemas, nós temos mais de 200 soluções ligadas a softwares e tecnologias. Então, se quiserem, podem me acessar, né, conversar. A gente trabalha para o Brasil todo, não só aqui para o Espírito Santo. Mas tenham em mente também que é importante, porque eu sou voluntária, né, trabalho também para o Rotary e outras questões também, incentive os funcionários, os parentes, né, os amigos, a fazerem trabalho solidário. Isso é bem importante. E quando você tem um trabalho voluntário que tem horário, tem carga de trabalho certinha, isso até acaba funcionando como uma experiência, mostra responsabilidade, porque cumpre os prazos. Isso ajuda no currículo, né, porque pode colocar isso no currículo. Muitas empresas olham para isso. E no caso do Rotary, né, que eu sou rotariana, né, é dar de si antes de pensar em si. Então, se vocês quiserem também algum contato, tem no Brasil todo, tem no mundo mais de 200 países, são mais de 1.400.000 voluntários, né, no mundo todo. E ainda tem os amigos do Rotary. Então, fica aí a dica, né? Tem aqui na cidade, tem vários, né? No estado tem vários. Fica aí a dica para que vocês mergulhem nesse universo do voluntariado. Obrigada. Nossa, que ideia sensacional que você trouxe. A gente não podia encerrar de melhor forma, porque a gente tem que falar que a empresa se constrói de pessoas, para pessoas. A tecnologia ela é um meio, ela não é o fim. E para a gente lucrar, e a gente precisa lucrar, a gente tem que lucrar de todas as formas, inclusive desenvolvendo as pessoas com saúde, cada vez de forma mais sustentável. Então, manejar essa função social também, isso é mais do que necessário. A gente talvez traga até pessoas para falar mais sobre esse tema aqui nos podcasts. Nós já falamos disso anteriormente com alguns participantes. Que bom você trazer isso, Elisa. E o legal é que o Rotary, por exemplo, ele tem
o Interact, que é de 12 a 17 anos, tem o Rotaract, que é de 18 até uns 35 anos, que são estudantes ou profissionais no início de carreira, e tem o adulto. Então, isso facilita, a família toda está dentro do Rotary, né? Facilita muito. E tira um pouquinho as pessoas de ficarem nesse universo só de mídias, né? De ficarem muito trancadas no quarto, né? Então, começa a trazer para muitos programas sociais. Muito bom esse alerta para cada um de nós como pessoas, né, e também para as pessoas jurídicas que estão escutando. Pessoal, fica o convite aí também para conhecer esse trabalho maravilhoso que eu conheço, que o Rotary faz. Um convite para que a gente invista mais no voluntariado também. Isso tudo é falar de gente, né? E nós aqui na EDEC, nós nos preocupamos com pessoas, trabalhamos para desenvolver empresas sustentáveis, ambientes de segurança psicológica. É muito bom a gente saber que você da área de tecnologia também traz esse suporte, essa importância. Pessoal, muito obrigada aí para quem assistiu a gente nesse podcast maravilhoso, né, Elisa? Isso. Foi ótimo estar aqui com essa figura maravilhosa. Vamos seguir, Elisa, vamos manter viva aí essa oportunidade para que o empresariado capixaba invista cada vez mais em tecnologia. Com Elisa, certeza. querido, muito obrigado. E obrigado pela oportunidade. Foi muito bom. Gente, é isso aí. Se a gente quer uma empresa forte, a gente tem que investir. Então, fica a dica para vocês. Age que vem.